Depois de mais uma ronda europeia, Portugal continua em zona de lugar extra de Champions por causa do coeficiente desta época. Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação de 00, responde a 5 questões sobre o tema e as ambições lógicas para os portugueses. Luís, antes de mais, bom dia. De forma sucinta, porque é que há duas vertentes de ranking a acompanhar? Bom dia. Para quem não acompanha tanto estas questões de ranking, e para ser o mais sucinto possível, historicamente acompanha-se o ranking há 5 anos, que é o ranking que conta para a época seguinte, e quando falamos da época seguinte, falamos, por exemplo, estamos na época 24-25, não para 25-26, mas 26-27. O que se está a fazer agora, no final da época, vai significar uma classificação, é esta que estamos aqui a falar, e que depois tem impacto na classificação do campeonato do próximo ano para o apuramento para as competições europeias daqui a 2 anos. Portanto, este é o ranking tradicional e de há 2 anos para cá passou a surgir, por causa desta questão da posição extra, do aumento da Liga dos Campeões de 32 para 36, 2 dos lugares novos são para os países que fazem melhor coeficiente apenas numa época. E é precisamente por causa disso que também importa acompanhar o coeficiente deste ano, até porque Portugal tem estado consecutivamente nos 2 primeiros lugares e mantém esse segundo lugar, está muito apertado, mas se as coisas acabassem agora, entre aspas, se viesse uma pandemia, Portugal tinha mais uma equipa na Liga dos Campeões no próximo ano. É complicado, já vamos falar sobre isso, mas é possível. E é possível também, no ranking a 5 anos, Portugal passar do atual 7º para o 6º lugar de uma forma bastante realista. E como está a ser a prestação portuguesa em 24-25? Portugal está a fazer uma ótima prestação, não é novidade, tendo em conta o que temos visto. Essa boa pontuação justifica-se, acima de tudo, com 2 pontos. Portugal finalmente consegue pontuar na Conference League e está a fazê-lo de uma forma muito meritória por parte do Vitória. É o 3º clube português que mais contribui para o ranking este ano. E, além disso, o facto de Portugal ter perdido uma equipa nas competições europeias, dos habituais 6 dos últimos anos para 5, faz com que cada vitória valha mais, porque passa uma vitória a dividir por 5 e não a dividir por 6. Portanto, uma vitória de Portugal vale mais que uma vitória dos Países Baixos e vale muito mais do que uma vitória de Itália, da Alemanha e por aí fora. Portanto, estas duas explicações, Portugal, só para se ter ideia, Portugal já superou, e estamos no fim de novembro, já superou o coeficiente que conseguiu no total, em toda a época, 2021. E até foi uma época em que o Futebol Clube do Porto foi aos quartos de final da Liga dos Campeões. Na altura fez 9.6, atualmente já está com 10.4. Mas, se Portugal, basta a Portugal 2 vitórias, seja de que clube for, e ainda fora apuramentos, para Portugal conseguir já melhor do que toda a época passada toda. Portanto, isto de facto está a revelar uma grande campanha de Portugal. Tem muito a ver com haver 5 equipas e todas elas estarem em competição, todas elas estarem com legítimas aspirações para continuarem em frente. E quais são os maiores perigos em termos de calendário agora no imediato? Eu esta manhã estive a ver ao detalhe o calendário que falta para as equipas. Portanto, o Vitória já está apurado. Matematicamente já está apurado para pelo menos o play-off. O Sporting precisará de 1 ponto e tem saídas a Bruges e a Leipzig. E o Leipzig ainda é das equipas que não tem qualquer ponto. E depois acaba em casa contra o Bolonha. Portanto, em todos estes jogos o Sporting tem todas as condições para pontuar. E, portanto, vamos excetuar estas 2 equipas que, à partida, vão já seguir em frente, seja em que lugar for. As vitórias desta semana de Benfica e de Braga foram absolutamente vitais. Correriam o risco, quer uma quer outra, de, olhando para o calendário de um plano teórico, de ficarem pelo caminho nesta fase de Liga. Isto porque o Benfica, que tem 9 pontos, e na teoria o que dizem as projeções é que o Benfica precisa de fazer 11 pontos. O Benfica tem 3 jogos para poder fazer, no fundo, 2 pontos ou 3. Portanto, recebe o Bolonha, e é aí que está a cenoura. Depois recebe o Barcelona e vai a Turim na última jornada.
Portanto, é um calendário complicado, mas com este jogo contra o Bolonha, também uma equipa que não tem conseguido grande expressão nesta Liga dos Campeões, perfeitamente capaz de permitir ao Benfica chegar a lugar de play-off. Depois o Braga, que tem 7 pontos, mas é curioso que o Braga, eu diria que o Braga com 7 e o Futebol Clube do Porto com 5, o Braga terá muito mais dificuldades em ir a play-off do que propriamente o Futebol Clube do Porto, olhando para o calendário que aí vem. Porque o Braga vai a Roma, vai à casa do San Giloase e recebe a Lazio na última jornada. É muito complicado e o Braga precisará de fazer pelo menos 3 pontos e pode não dar. O Futebol Clube do Porto, por fim, tem apenas 5 pontos, tem que fazer pelo menos 5 pontos, mas tem um calendário muito mais acessível. Em casa com o Midtjylland, em casa com o Olympiacos e na última jornada frente ao Maccabi Tel Aviv. Portanto, este é o cenário atual das equipas portuguesas. Há aqui alguns perigos, mas eu diria que há boas condições para chegarmos ao final de janeiro e continuarmos a ter 5 equipas portuguesas nas competições europeias, o que depois traria pontos de bónus, nova presença, portanto, presença de todos, pelo menos no play-off, e oportunidades de pontuar ainda mais no ranking. E é lógico ou utópico Portugal ambicionar os 2 primeiros lugares do ranking? É muito complicado, é de facto muito complicado, mas não é assim tão utópico quanto isso. Portugal, há uma página de X, eu já falei dela algumas vezes, que é a Football Rankings, que de facto é muito boa para se perceber todo este processo. Portugal tem menos de 20% de probabilidades de ficar nos 2 primeiros lugares do ranking da época 24-25. Está em posição disso. Esta semana perdeu o 2º lugar para a Itália logo na terça-feira, mas com as prestações do Benfica e depois com a Noite Europeia, onde Portugal tem mais equipas à quinta-feira, conseguiu outra vez recuperar o 2º lugar. A Inglaterra parece já começar a distanciar-se e tem uma vantagem em relação aos grandes gigantes, é que tem menos uma equipa, por isso pontua mais. Mas Portugal tem aqui uma tarefa de facto muito complicada. O que é que Portugal precisará, além de os 5 garantidamente chegarem a play-offs e de forma perfeita chegarem aos oitavos? Eu diria que em condições normais, para Portugal ter hipóteses, teria que colocar 2 equipas nas meias finais, seja em que competição for. E quando olhamos para isso, de uma forma mais realista, olhando para a Liga dos Campeões, e é de facto uma competição muito exigente, é muito complicado uma equipa portuguesa ambicionar chegar às meias finais, há o Futebol Clube do Porto, que não está, obviamente, num bom momento e não é a altura para estar a apontar o Porto a grandes voos, mas isto tudo muda, não é? Ao fim de alguns meses e pode o Porto até conseguir fazer esse brilharete, não ia ser nada de escandaloso conseguir chegar a umas meias finais da Liga Europa. E até o próprio Vitória, que está numa competição ainda nova, onde muitas equipas não têm traquejo, e basta ver a classificação em que vês equipas como o Reykjavik, que está, salvo erro, no 10º lugar, uma equipa da Islândia, sem expressão alguma. Portanto, não seria descabido, com muita felicidade também de calendário, pensar, porque não, num Vitória chegar a umas meias finais. Não estou a descartar totalmente Benfica, Sporting e Sporting de Braga, mas acho que aqui, no ponto de vista realístico, poderia surgir desta forma. Ou então, atenção, se estas 5 equipas chegarem a quartos de final, Portugal tem boas hipóteses de, mesmo que depois todas saiam, tem boas hipóteses de conseguir um dos 2 melhores lugares do ranking desta época. Por fim, no ranking há 5 anos, Portugal tem hipótese de ainda subir um lugar? Tem. Portugal tem ganho aos poucos pontos de coeficiente aos Países Baixos. Por exemplo, esta semana Portugal passou de um atraso de 3.3 para um atraso de 2.8 e isto aconteceu numa semana em que os Países Baixos foram heroicos na forma como conseguiram pontuar. Estou-me a lembrar do Feyenoord em casa do City, estava a perder 3-0 e era um jogo perdido. E estou-me a lembrar do PSV, que virou um jogo no fim, a perder 2-0, ganhou 3-2. Portanto, se isto não acontecesse, Portugal ainda estava mais próximo dos Países Baixos. Eu estive a olhar, e os Países Baixos já perderam uma equipa, e eu diria que estão na iminência de perder uma segunda. O Twente está bastante mal na Liga Europa e poderá perfeitamente cair. Depois,
O Feyenoord também não é líquido que passe na Liga dos Campeões e o mesmo AZ Alkmaar também não é líquido que passe na Liga Europa. Num bom cenário, os Países Baixos seguiriam para play-off apenas com PSV e Ajax, e aí Portugal tinha todas as condições para ultrapassar, para passar de 7º para 6º classificado no ranking a 5 anos, que é o que importa para a tal época 26-27 e para Portugal voltar a ter melhores condições nas equipas que coloca nas competições europeias. Depois, bem mais distante, bem mais utópico, está a França, que está a 7.4. Portugal continua a ganhar pontos também à França. A França tem aqui uma questão relevante, é que a França pode entrar aqui num colapso. Já perdeu uma equipa, mas tem 7, ou melhor, tinha 7, tem 6, mas o Nice está completamente, permite uma expressão, na lama na Liga Europa e em 35º, portanto, muito provável que seja eliminado. Na Champions, nós vemos o Brest, o Mónaco e o Lille a fazerem boas campanhas, mas são equipas que facilmente podem cair também num play-off. E depois há a questão Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que é o grande abono de família da França, está em 25º. Se acabasse hoje, Paris Saint-Germain não passava. Não tem um calendário assim tão fácil quanto isso. Vai a Salzburgo e vai a Stuttgart na última jornada e a meio recebe o Manchester City. Portanto, o Paris Saint-Germain tem aqui um calendário bem complicado e por isso o Lyon é a equipa de França que está mais confortável. Mesmo assim, será sempre muito complicado, quase impossível a Portugal apanhar a França ainda esta temporada. Obrigado, Luís. Ainda esta sexta-feira não peca também o ponto final com a apresentação do Humberto Ferreira e fique bem atento porque vem aí o podcast do ano.